Para dar um descontinho, melhor que 2 horas, né? Se atrasar 2 horas não é normal. O motivo que a gente iniciado a gravação, a gente não falou nada de absurdo antes da aula. Não tem problema também, porque o pessoal pode, às vezes. Só antes de começar, o colega ali encontrou o relógio do banheiro. Tirei para não olhar e esqueci. Vamos tá, pessoal, como a gente tinha falado ontem, né? Hoje nós estamos então na primeira aula de inteligência artificial. Eu confesso que eu tive uma primeira experiência em aula de inteligência artificial aqui, um pouquinho conturbada, que foi com a turma dos aprendizes lá. Eles não eram muito participativos, né? Tentei fazer uma coisa diferente, né? Fazer com que eles trabalhassem diretamente com a inteligência artificial, tá? E hoje, como a aula é de introdução à inteligência artificial, então vai ser essa coisa mais teórica. A minha ideia é conseguir trabalhar com vocês direto na inteligência artificial, tá? Eu vou tentar fazer alguma coisa com informática, tá? Informática não é programação, alguma coisa nesse sentido, tá? Estou bolando aqui algumas ideias para a gente trabalhar com ela, que antes que eu prossiga aqui, eu vou fazer essa introdução primeiro da aula e a gente conversa a respeito da minha ideia de trabalhar com inteligência aqui nessa matéria. Ontem, como eu falei, né, fiz uma introdução ali, inclusive sobre cibersegurança, e falei sobre inteligência artificial também, porque ela basicamente vai ser uma espécie de norte agora com relação às coisas de segurança da informação. Por quê? Porque, como eu falei ontem, e eu repito aqui, eu não tenho medo de falar, porque eu posso estar enganado, mas né, muita gente fala, às vezes está enganado, mas hoje eu posso dizer que, como eu falei ontem, a inteligência artificial ela não vai substituir ninguém, ela não é substitutiva, tá? Ela é complementar. Tá? Vocês não vão ver um professor inteligente artificial, vocês não vão ver assim, mas aí funcionários, tipo assim, vai ter uma empresa lá que vai usar a inteligência artificial para tudo. Ok, mas atrás dessa inteligência artificial tem que ter uma cabeça pensante, né, um humano. Se acontece, como eu falei ontem, se acontecer alguma produção, por exemplo, estiver atuando lá com inteligência artificial, por algum motivo essa inteligência artificial quiser fazer outra coisa que não aquilo que está designado, alguém vai ter que corrigir isso, e não é a própria inteligência artificial que faz isso. Né? Ela não vai se auto-corrigir com relação àquele problema ali, certo? Então, sempre vai ter que ter um cérebro humano pensante atrás da inteligência artificial, querendo fazer alguma solução ou inovando, certo? Mas uma coisa que é fato é que ela vai evoluir muito ainda, tá? Ela está, assim, num processo bem avançado, bem interessante para os dias de hoje, mas ela vai avançar muito mais, tá? Isso é fato. Mas ela nunca vai ser substitutiva, ela vai ser sempre complementar, tá? E aí o exemplo que eu usei ontem é justamente da programação, que eu quero usar com vocês aqui, tá? Não hoje ainda, mas a gente vai usar. Por exemplo, né, que nem eu falei ontem, a gente tem uma equipe lá de 6 pessoas, cada uma com uma função para criar um site. Depois do site criado, o site ele tem que ir para o ar. Então, essas 6 cabeças pensantes, eu estou falando por baixo, tá? Dentro que uma equipe de programação seja um pouco maior. Mas vamos partir de 6 pessoas. Essas 6 cabeças pensantes, tá, elas vão continuar sendo as cabeças pensantes do site. Por quê? Porque além deles, depois que o site está no ar, nós temos o outro lado, que são as pessoas que vão utilizar. E cada pessoa vai utilizar para aquilo que vai satisfazer essa pessoa. Tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui um site de compra e venda. Tá? Vai ter o pessoal que vai trabalhar só com as compras, vai ter o pessoal que vai trabalhar com as vendas e vai ter o pessoal que vai trabalhar com a compra e com a venda. E cada um deles vai contribuir com alguma coisa de complemento para o site. Tá? Essas pessoas vão estar trabalhando diretamente no site também, para a evolução dele, para a melhoria, para
implementação, certo? E aí, o que acontece? Se a gente tivesse feito esse site todo em inteligência artificial, né, a gente teria problema para fazer uma evolução desse site. E eu vou explicar por quê. Quando nós temos 6 cabeças pensantes, tá? 6 cabeças pensantes, elas vão pensar coisas diferentes, certo? Embora, quando a gente vai criar um site, tem, como eu falei, tem o cara do back-end, tem o cara do front-end, tem o cara que vai trabalhar só com a parte de otimização, tem outro que vai trabalhar só com banco de dados, entende? Só que todos eles vão entrar num senso comum, que é a criação do site, né? Quando acontece algum problema e ele é detectado, a pessoa que está ali responsável por aquela parte vai dizer, ó, o erro pode estar aqui nesse ponto, porque ele entende todo aquele conceito ali que foi criado, né? Se for problema lá de programação, o cara vai dizer, essa parte aí está no arquivo tal, na linha tal, porque essa parte aí desse arquivo, dessa linha ali, foi onde eu programei essa parte que interessa. Então ali provavelmente está o erro, ou naquela região. Entendendo o que quer dizer? Ele vai saber o ponto específico onde pode possivelmente estar o erro que ele foi detectado, tá? Agora, imagina assim, que nem eu falei, a inteligência artificial são milhares e milhares, talvez milhões de cabeças pensantes ao mesmo tempo, trazendo N informações sobre um assunto que a gente está interessado. Aí eu vou partir para a mesma ideia do site. Se eu quiser fazer um site e pedir para a inteligência artificial, ela vai fazer, e às vezes muito melhor do que eu pensei, entendeu? Então, assim, ela é útil nesse sentido, ela consegue fazer, tá? Mas por que eu digo que ela é complementar e não substitutiva? Porque se ela me substituir para criar um site, quando eu tiver algum problema de configuração ou algum problema de erro do site, eu não vou chegar para a inteligência artificial e dizer assim, me deu um erro no site lá. Por mais que eu diga assim, o erro é este, ela vai me dar pelo menos 5 opções de correção. Se essas, pelo menos, tá? Pode ser que seja mais, pode ser que sejam menos. Se nenhuma dessas correções atender aquilo que eu preciso, eu não vou saber fazer a solução se eu não tiver feito o site. Eu não vou conseguir fazer do meu jeito, porque é o jeito da inteligência artificial. E o jeito da inteligência que a gente fala no singular, na verdade, ela é plural. Ela é milhares e milhares e milhares de pessoas que reuniu dentro de um conceito de uma coisa que eu pedi lá. Entendeu? Então, assim, assim, só para entender melhor, se eu pegar e detalhar exatamente o que eu preciso e pedir 3 vezes seguidas na mesma IA, ela vai me dar 3 opções diferentes, entendeu? Ela vai me dar 3 sites diferentes com a mesma ideia, com o mesmo conceito. Por quê? Porque ela está buscando informações de milhares de lugares, entendeu? E se bobear, cada vez que eu pedir, ela vai para outro lugar que ela não tinha feito na primeira vez, e na terceira vez ela vai para outro lugar que ela não tinha feito na segunda e nem na primeira vez a pesquisa. Entende? Porque é muita informação. Né? Informação, imagina, a grosso modo, lógico, ela faz um raio de busca, porque se eu estou no Brasil, convém que ela pegue informações relacionadas aqui, mas ela também pode pegar de outros países, ou de países de mesma língua, enfim, ela pode buscar de vários lugares, mas a princípio ela tem um raio inicial de busca. Mas e o que acontece? Nesse primeiro raio de busca, ela busca mais centralizado para cá. No segundo raio, ela já amplia mais. Na terceira, ele vai ampliar mais ainda, porque ela, entre aspas, do pensamento, né, da inteligência artificial, a primeira vez que ela fez o site não te satisfez daquilo que tu precisava, então ela tem que buscar mais informação. Na terceira vez, ela vai buscar mais ainda, porque na segunda não te satisfez aquilo que tu queria também, nem na primeira, sabe? Então, por isso que ela vai trazendo informação diferente, né? Então, eu falei assim, só para concluir, ela sempre vai ser complementar, talvez que porque aqui são pensamentos diversos, né? São pensamentos de outros autores. Pode ser que algum autor tenha um pensamento diferente do meu, né? Aqui eu quero que vocês peguem e abram um parênteses nesse meu comentário aqui, né? Porque é uma coisa mais pessoal. Eu acredito e entendo pelo que eu vejo de inteligência artificial, que eu uso, que ela é complementar, né? E eu vou ser sincero com você, já tentei fazer site com inteligência artificial, tá? E ele me trouxe, assim, sites impressionantes. Só que quando acontece erro, é muito difícil de encontrar a solução do erro dela, tá? Porque ela, assim, ela usa, vamos partir de um princípio assim, eu sou de uma escola de programação ali do início de 2010 para cá, tá? Então, como a programação não é exatamente a minha área, tudo que eu aprendi dentro daquela parte ali até 2016, 2017 é o que eu tenho mais enraizado. A partir de 2018 para cá é alguma coisa que eu tenho que estar pesquisando para buscar informação.
Quando tu vai na inteligência artificial, ela não está preocupada com isso aí. Ela vai trazer, de repente, o que há de mais moderno em programação. Tá? Se bobear, vai colocar até um IoT ali, né? Por internet das coisas ali, para acrescentar uma informação específica que tu pediu, né? E aí, né, se tu não entende nem da programação mais atual, nem, tipo assim, linguagens específicas que ela pode trazer, e muito menos de programação, alguma coisa sobre a internet das coisas, tu tá perdido. Não vai nem saber resolver mesmo. Não falei, nem precisa nem tentar. Né? Agora, se tiver alguma noção, ainda tu consegue ir lá e dar uma olhada. Assim, ó, assim, só para concluir, mesmo que a pessoa tenha um entendimento e um conhecimento muito amplo em programação, seja ela qual for a linguagem, mesmo que a inteligência artificial te traga um problema, tipo assim, te traz o site pronto e traz um problema junto, ele também vai ter dificuldade. Óbvio que ele vai ter um pouco mais de facilidade de pesquisar o código e encontrar algum erro possível, mas ele também vai ter dificuldade, porque não foi ele que programou. Né? Então, a ideia é justamente reverter isso, é trazer para a linha de raciocínio que eu estou criando aqui, que é, primeiro, a gente entende o conceito da programação, cria alguma coisa específica e pede um complemento para a inteligência artificial. Né? Não consegui fazer uma tela de login e senha bacana ali que seja intuitiva para o usuário, mas eu criei a tela de login e senha, ele ficou meio porca, assim, muito, né, com um layout meio estranho, né? Aí eu peço uma ajuda para a inteligência para ela deixar mais visual, mais, né, intuitiva, né? Um botão um pouco mais visível, enfim, alguma coisa que melhore meu site. Né? Um exemplo mais simples, simplório, assim, né? Uma coisa mais interna, daqui a pouco assim, eu faço o armazenamento de informação, só que não tem tanta segurança nesse armazenamento, né? Vou pedir uma ajuda para ela melhorar a segurança desse armazenamento. Né? Aí tu mostra lá com base no teu banco de dados, com base na sua programação, junta essa informação e aí ela te ajuda ali nessa parte de segurança. E eu vou te dizer que mesmo assim, com essa introdução, com essa parte principal do site que tu já tem pronto, eu tenho certeza absoluta que a inteligência artificial vai te trazer uma coisa assim meio exorbitante assim, de segurança. Tá? Ela vai buscar algo que tem de mais moderno, né, e tentar adaptar aquela realidade que tu está mostrando para ela. Né? Então, assim, a gente tem que, primeiro, a introdução que eu faço aqui é a gente cuidar que a inteligência artificial não seja o principal meio de acesso das coisas que a gente está fazendo. Ela tem que ser o complemento daquilo. O principal meio de acesso tem que ser o pessoal que está trabalhando nisso. Né? Tipo, se tem uma equipe que está fazendo um site, essa equipe é o principal. Entendeu? Se você tem um trabalho para fazer, né, daquilo, ou se da faculdade mais adiante, ou sei lá o que for, primeiro busque o seu conhecimento, a sua linha de raciocínio, e depois peça ajuda para a inteligência que ela vai conseguir complementar e muito bem, sabe? Mas não tentem fazer só direto por ela, que não vai ser um caminho muito bom, não, tá? Feita essa introdução, vamos lá. Daí depois eu trago para vocês a ideia que eu tenho de, né, a gente seguir usando a inteligência artificial mais adiante. Conceito de inteligência artificial, então, né? A IA ela é um ramo da ciência da computação que estuda e desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigiriam inteligência humana. Essas tarefas incluem raciocínio lógico, aprendizado a partir de dados, reconhecimento de padrões, tomada de decisão, compreensão de linguagem natural, percepção visual e auditiva e outros, tá? Não estão numerados. Eu quero falar assim, ó, o terceiro ali, tomada de decisão, tá? A decisão ela só pode ser tomada para um lado e para o outro se tu tiver o objetivo de alcançar um rumo, ou um rumo para chegar a um objetivo, certo? Então, assim, hoje eu abri os olhos, não sei se vou levantar, se vou ficar na cama, né? Aí, nesse sentido, tem duas opções já só aí, né? Ou eu fico só na cama deitado, ou vou me levantar. Depois, vou me levantar. Depois que eu me levantei, o que eu vou fazer? Né? Vou pro banheiro tomar um banho, vou tentar comer alguma coisa primeiro, entende? Sempre vai ter um objetivo principal dentro de uma tomada de decisão, certo? Então, aí dentro desse raciocínio que eu estava falando agora, eu só vou ter uma tomada de decisão, um auxílio, né, uma ajuda, né, nesse caso da inteligência, se eu tiver essa tomada de decisão para fazer.
sabe? Ah, hoje eu não vou fazer nada. Aí tu fala para a inteligência artificial, ela vai dizer para ti o que tu vai fazer. Não é isso. A inteligência artificial não está querendo dizer para ti o que tu vai fazer. E nem é o objetivo dela, embora pareça que está escrito aqui, mas não é. A partir do momento que nem eu falei, quando tem tomada de decisão, é alguma coisa que é necessária ser feita. Então aí parte da pessoa, tá? Eu só vou conseguir tomar uma decisão dentro daquilo que eu quero fazer. Alguma coisa eu quero fazer. Ou eu quero ficar deitado na cama ou eu quero me levantar. Certo? Então alguma coisa eu queria fazer. A inteligência artificial ela vai te trazer algumas opções, algumas alternativas do que é melhor para eu fazer. Sabe? Assim, hoje é domingo, de repente fica um pouquinho mais na cama, mas de repente tem alguma coisa para fazer lá no jardim, lá, arrumar o jardim aqui, levanta depois, né? Ela vai te dar algumas alternativas para isso, né? Só que a decisão final é tua, mesmo que ela te dê essa alternativa, tu que vai fazer, né? Ela não vai fazer por ti. É mais ou menos a ideia do espelho, né? A pessoa se olha no espelho lá, tá toda descabelada, tudo, né? Então, o espelho não vai te arrumar, mas tu vai ver no espelho que está com problema. Vai ter que resolver. Sim. A inteligência artificial que, olha aí o jeito que está o teu rosto, ó. Quem sabe tu faz isso, tu faz isso. Né? Quem sabe tu arruma o teu cabelo, quem sabe tu, as meninas, quem sabe faz uma maquiagem. Entende? Alguma coisa tu vai ter que fazer. O objetivo da inteligência artificial é ser esse espelho para vocês. Mostrar que vocês têm que fazer alguma coisa. E ela vai te auxiliar nisso daí. Até que chegue no objetivo principal. Segundo Russell, enfim, essas duas pessoas ali, a inteligência artificial pode ser definida como o estudo de agentes inteligentes, isto é, sistemas que percebam o ambiente por meio de sensores e agem sobre ele por meio de atuadores. Acho que mais claro um breve histórico, né? Então a gente acha que é uma coisa muito atual, então desde a década de 50 já tinha alguma coisa nesse sentido, né? O termo de inteligência artificial já surgiu lá. Ele já tinha um pensamento, pelo menos com relação ao que poderia ser uma inteligência artificial já nos anos 50, ou 1950 hoje, né? E nesse mesmo ano, né, o Alan Turing, ele propõe, então, o teste dele lá, como critério para avaliar a inteligência em máquinas. Entre os anos 1960 e 1970, né, o desenvolvimento de sistemas simbólicos e especialistas. Em 1980, então, o crescimento dos sistemas especialistas. E a partir dos anos 2000 em diante, o avanço, né, da machine learning, né, Big Data, que a machine learning é mais conhecida, inclusive tem muitos estudos específicos para ela, assim, buscar na internet, principalmente na Microsoft e outros, assim, eles usam muito, né. Big Data e Deep Learning, no caso, impulsionados pelo aumento do poder computacional. E dali para diante surgiram as IAs que nós temos até hoje. O objetivo, tá? Um dos objetivos principais, então, dessa inteligência artificial. Tá? Aí a busca, então, simular comportamentos inteligentes humanos, tá? Simular. Né? Simulação de inteligência. Né? Mas aí, como ela busca isso, vamos seguir aqui nas coisas, depois eu especifico melhor. Automatizar processos complexos, auxiliar na tomada de decisões, compreender com dados históricos, e resolver problemas de forma autônoma. Vocês percebem, assim, que a ideia de inteligência artificial das pessoas que criam é que ela realmente substitua, tá? Né? A ideia deles é isso, é essa. Eu não li o artigo, eu li informações de pessoas, tá? Isso pode até ser fake news, mas eu vou partir do princípio do que eu percebi das pessoas. Né? Houve algumas notícias assim, né, aleatórias, falando que o criador da IA, no caso do ChatGPT, ele foi a público para dizer que foi o maior erro da vida dele criar esse negócio. Provavelmente ele deu alguns argumentos para isso, tá? Aí por que eu, assim, ó, dentro dessa notícia, que eu não oficializo, talvez eu traga alguma informação na próxima aula, mas vamos partir do princípio que ela seja verídica, e aí a gente analisando aqui os tópicos colocados, esses primeiros aqui, ó, dá para entender por quê. Porque o que acontece? Assim, ó, quando a gente pega e tem a primeira experiência com inteligência artificial, o que a gente entende dessa inteligência artificial? É como se ela fosse um grande Google, né, que traz uma informação muito mais ampla e muito mais
focada naquilo que a gente precisa. Por exemplo, o Google lá no seu início chegava assim, preciso fazer um trabalho para a faculdade, tá? O tema é inteligência artificial. Aí eu ia lá no Google, pesquisava sobre inteligência artificial, ele me trazia todos os sites e artigos e e-books e outras coisas relacionadas à inteligência artificial. Eu tinha que ir lá um por um, olhar lá aquele que me interessasse mais, aquele que trazia mais informação pertinente àquilo que eu preciso, e começava a trabalhar em cima dele até criar lá o meu trabalho, a minha tese, o meu artigo, enfim, para que eu pudesse fazer lá a entrega do meu trabalho. Ponto. Hoje eu chego na inteligência artificial e digo assim, preciso fazer um trabalho assim, detalhadamente, tá, por cima. Preciso fazer um trabalho relacionado à inteligência artificial, que tem os assuntos X, Y, Z, aí ele me dá todo o trabalho pronto, com título, com subtítulo, com informações detalhadas, específicas, dentro daquilo que eu pedi, e lá no final, depois que ele termina todo esse trabalho, ele ainda pergunta assim, você gostaria de ter, no final, alguma informação relacionada a isso, aquilo, não sei o que, ele já tem tudo isso pronto, entendeu? E não é porque ele não colocou a informação ali, que ele não tem pronto, ele já tem. A inteligência artificial já buscou essa informação em milissegundos ali que o teu processador ele permite, tá? Aí ele já tem essa informação pronta para ti. Então ele pergunta se tu quer que refine ou tal. Aí você eu quero refinado. E ele te dá todo o trabalho pronto, mais a parte refinada, entendeu? Ele vai te trazendo muito mais informação. Tá? Ou seja, ele passa a ser a tua cabeça pensante, não sei mais de ti, tu não precisou abrir o artigo lá para ver que tinha aquilo que te interessava, entendeu? Tá? Aí nesse sentido, talvez seja o pensamento, se é verídico isso que o cara falou, o pensamento dele é assim, eu estou fazendo com esse material que as pessoas comecem a pensar menos do que deveriam pensar relacionado ao mesmo assunto, e é fato, né? As pessoas não precisam mais buscar, né? Antes era assim, dar um Google no início já era ruim, entre aspas, porque você não podia, precisava abrir um livro, né? Já tinha todo mundo, às vezes era só um Ctrl+C, Ctrl+V, as pessoas chamam muito, falavam muito, né? Era só isso, faz Ctrl+C, Ctrl+V lá do que tinha lá, faz o teu trabalho. Agora piorou mais ainda, porque o trabalho ele fica precisado muito elaborado, né? Extremamente elaborado, mas você não sabe de quem vem, na verdade, né? Assim, tá, ok, aí eu vou lá e preparo um baita de um currículo para entrar numa empresa. Aí eu chego lá, o cara faz 2 perguntas e acaba comigo. Tá, mas que currículo é esse que tu tem aqui? Cheio de informação. Me mandou uma baita de uma tese aqui para poder entrar aqui, para poder fazer entrevista comigo. O que tu tem naquela tese lá? Né? Enfim. Aí, assim, a preocupação está relacionada a essas partes aqui, ó, né? Aí, assim, é interessante que lá no início, lá no primeiro, lá, diz assim, ó, as coisas que a inteligência artificial foram feitas aqui, ó. É um ramo da ciência da computação que estuda desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigiriam inteligência humana. Tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, substituir a tua inteligência com a inteligência artificial. Parece isso. Aí ele fala assim, ó, essas tarefas incluem o quê? Raciocínio lógico. Não tem como uma inteligência artificial ter um raciocínio lógico. Ela vai adquirir um raciocínio lógico de uma pessoa que trouxe esse raciocínio lógico. Não é? Alguém programou ela. Aí, uma professora, a gente tem lá no site lá, a gente olha na internet, tem um robozinho que ele faz direitinho lá o joguinho da velha lá, e aí ele faz a bolinha, quando tu faz o X ele faz outra bolinha, entendeu? Realmente, ele faz isso. Lá na empresa que eu trabalhava, a gente estava andando no meio da empresa, de repente dava uma buzina, tu olhava para o lado assim, eu estava no carro, sozinho, andando, e ele sabia que estava na frente dele, ele buzinava para sair da frente, para ele continuar andando sozinho, na linha de produção. Entende? E o carro realmente andava sozinho, ele ia sozinho, assim, ele tinha uma marcação que ele parava nos setores, ficava um tempo parado para que as pessoas dos setores tirassem dele os equipamentos que estavam nele para eles poderem usar, e ele seguia depois o rumo dele até o lugar onde ele tinha que estacionar, e ele parava sozinho. Tá? E tu acha que ele adquiriu essa inteligência do nada, agora eu vou começar a andar sozinho e vou fazer isso? Com certeza não, alguém fez isso. E agora vai me dizer que isso aí não é uma inteligência artificial? É uma inteligência artificial, o carro anda sozinho. Ele sabe se está na frente dele, ele buzina. Entende?
Ele para no meio do caminho e as pessoas têm que pegar as coisas que estão em cima dele, sabe? Então, assim, ó, a primeira impressão que tem aqui do conceito é que ele vai te substituir. Mas daí tu vem aqui para o item 3, ó, ele fala assim, ó, objetivo, aí a busca simular comportamentos inteligentes humanos. Então, ele não é substitutivo. Ele não vai substituir um humano, ele vai simular o que o humano faz. Mas isso não é substituir, professor. Sim, mas ele não substitui por ele mesmo. Entendeu? E o que ele vai substituir a inteligência humana? Alguém vai chegar lá e dizer assim, ó, eu não quero mais que seja um carrinho que leve os equipamentos, agora eu quero que seja um carrinho que leve pessoas. E tu vai detectar que a pessoa entrou aqui e vai, a partir do momento que ele disser, vou para tal lugar, tu vai detectar o lugar para onde ele vai e tu vai largar ele neste lugar. Alguém tem que fazer isso para ele. Ele não vai por autonomia dele dizer assim, agora eu não quero mais carregar equipamentos, eu quero carregar pessoas. Né? Entendeu? Uma inteligência artificial não vai ter poder de fazer isso. E pode passar 20, 30, 50, 100 anos. Entendeu? Não vai acontecer isso. Alguém vai ter que ir lá e programar e dizer assim, agora você é um carrinho disso. Sabe? Por isso que é assim, ó, simular comportamentos. Não é substitutivo, que é complementar. Entendeu? É auxiliar um humano em alguma função. Simular. Automatizar processos complexos, por exemplo, que eu dei agora. Tá? Auxiliar a tomada de decisões. Aí vai lá no item 3 que eu falei. Ele não vai dizer para ti chegar de manhã e dizer, acorda aí, cara, tu tem que fazer tal coisa. Não. Tu vai pedir para ele, pega aquela coisa do espelho. Tu vai se olhar no espelho e você fala, cara, eu tô um caco, o que será que eu faço? Ele não vai te dizer exatamente o que fazer, mas ele vai te mostrar, tu tá ruim, cara, quem sabe faz isso. Faz alguma coisa, né? A única diferença do espelho, no caso, o exemplo não é tão claro, mas a única diferença do espelho com a inteligência é que ela vai te dar alternativas. O espelho não, ela vai te mostrar que tu está de um jeito. Né? Embora a inteligência artificial consiga fazer isso também. O teu trabalho não está muito bom, se tu mandar um trabalho para eles, o teu trabalho não está muito bom, cara, mas vou te dar uma alternativa aqui para melhorar ele. Aqui. Né? Aprender com dados históricos, né? Então ela tem um processo de pesquisa muito maior, né? Mas é porque ela tem, eu acho que, assim, óbvio que o processamento de um processador, assim, para buscar informação, talvez seja um pouco mais rápido no computador, tá? Mas não é que o ser humano tenha a capacidade, assim, de buscar informação tão rápido. Ele precisa ler, precisa compreender, ok? A gente consegue, se tiver um livro na mão, se tiver um filme para assistir, se tiver uma música para escutar, a gente consegue assimilar e compreender aquele processo, tá? E consegue também criar uma tese dentro daquele raciocínio, que a inteligência artificial foi programada para isso, entendeu? Simular o cérebro humano usando recursos que trazem uma informação teoricamente mais rápidas, tá? Teoricamente mais rápidas. Que nem assim, a inteligência artificial, por exemplo, lógico que uma coisa interessante, ó, a inteligência artificial ela consegue pegar 5 palavras e transformar numa imagem. Aí, se tu me disser que o ser humano não consegue pegar 5 palavras e transformar numa imagem, eu não sei o que... O ser humano não precisa nem de palavra. Ele só olha, né? Aí vê, a pessoa é assim, a pessoa usa um negócio aqui, a pessoa não sei o que, tem cabelo tal. Ele vai fazer. Não, pode ser que não seja um baita de um desenho, mas ele vai criar. Né? A pessoa pode ser um exímio desenhista, mas ele vai desenhar. Ele vai te mostrar ainda, inclusive, o que ele quis fazer. Ó, com base no que eu vi ali, a pessoa era assim, sabe? Né? Então, assim, complementar, tá? Sempre nesse raciocínio. Seguindo. Resolver problema de formas autônomas, ok. Tá? Aí, assim, tipos. Tá? Quais são os tipos? Nós temos o tipo fraco e o tipo forte. Tá? Know-how e general. Aí a fraca ela é especializada em tarefas específicas, por exemplo, né? Assistentes virtuais, sistemas de recomendação, reconhecimento facial e outros. Tá? Então no primeiro. E aí a forte ela é capaz de realizar qualquer tarefa cognitiva humana e ainda não existe plenamente na prática.
tá? Que nem eu falei, a ideia deles, ver que todo o conceito está mostrando uma ideia de substituição, tá? Diz assim, que ela vai ser capaz de fazer qualquer tarefa, tá? E eles estão trabalhando a inteligência artificial para isso, tá? Por que eu afirmo isso, tá? Tem coisas assim, ó. Vou dar um exemplo mais específico, que nem dei na aula, acho que foi à tarde que eu falei, ó. Não sei se eu falei para vocês, mas para usar igual. Rádio, tá? Se a gente vê a internet substitui o rádio, mas o rádio ainda está aí, tá? Ela está tanto no dispositivo móvel, ainda alguns dispositivos móveis têm, mas tem gente que anda com rádio. A gente, por exemplo, vai assistir um jogo no estádio e está com o radinho aqui, ó. Entendeu? E as pessoas saem de manhã com o seu carro e ligam o rádio para ouvir as notícias. E as notícias estão aqui, ó, na palma da tua mão. Tu abre aqui, ó, vê qualquer notícia em tempo real. Se eu quiser saber o que está acontecendo agora no Japão, o único trabalho que eu vou ter para fazer é aprender o japonês ou fazer um tradutor ali que me mostre lá o que está acontecendo, né, em português no Japão nesse momento. Né? Basta que eu entre no site correto. Tá? Então, mesmo que a internet e o advento de toda a tecnologia venha com esse objetivo de substituir, tem gente que ainda ouve rádio. O rádio ainda é complementar, né? A televisão da mesma forma. Né? Ainda nós temos as TVs abertas, que a gente chama, né? E tem lá o SBT, Globo, Band e outros canais que estão no ar até hoje e dificilmente vão sair. Só que se eu for para a internet, eu tenho os mesmos canais e tenho recursos muito maiores. E posso ver, inclusive, canais de outros países em tempo real o que está acontecendo lá, ao vivo, né? Se acontecer um desastre em qualquer lugar do mundo, em 5 minutos, no máximo, eu já estou sabendo o que aconteceu e o que aconteceu, sabe? Então, mesmo assim, a TV não vai morrer, nem o rádio, porque ele é substitutivo. A inteligência artificial ela vai ser nesse sentido. É muito melhor tu assistir TV, escutar um rádio pelo dispositivo móvel, por exemplo, ou pelo computador, ou pelo tablet, enfim. Mas eles ainda continuam, porque a internet ela complementou a forma de tu conseguir ouvir um rádio, uma música, ela complementou a forma de tu conseguir assistir uma TV, assistir uma série, mas tu ainda tem os mesmos dispositivos, o conceito ainda continua o mesmo. Né? Se a gente for para a parte de games, né, tem muita gente que nem, tenho certeza do meio de vocês aqui, que nem pegou videogame de cartucho, se bobear. Pegou assim no lançamento lá, pegou. Tá? Vocês conhecem, talvez, mas não chegaram, né? Não digo todos, mas muitos de vocês que nem sequer viram. Aí passou o CD e passou muito rápido. Quando as pessoas começaram a se acostumar com um joguinho de CD, já veio o DVD. Aí você, pô, como assim DVD? O que é isso? Já não é mais DVD, entendeu? Já tem tudo dentro do teu próprio aparelho aqui. Só liga e entra na internet, baixa o jogo e joga na hora que tu quiser. Sabe? Então, muito rápido. Tá? Para quem é fã de música, só um parênteses, aproveitando que estou falando disso, em 1994, eu vou dizer assim, que foi nessa transição dos anos 90. Em 1994, tem uma entrevista, né, para quem conhece a Legião Urbana, uma entrevista do Renato Russo, dizendo assim, nós lançamos agora o disco tal, e ele vai vir em CD. E era um avanço absurdo para ele, né? E ele morreu logo em seguida, né? E ele já vai vir em CD, na mídia de CD também, porque na época o grande objeto de venda da época era o LP, né? Que, aliás, os discos de vinil que estão voltando, é bem interessante, o som que sai dele é muito bom mesmo. Mas, então eles vendiam muitos discos de vinil. E aí quando eles falaram, agora vai vir em CD, nossa, e assim, ó, e que nem eu falei, ó, passou que alguns anos, logo em seguida, já tinha o DVD, então tu já não tinha mais aquela coisa assim de gravar no estúdio e botar lá num disco de vinil ou num CD para vender, tu já fazia o show, né? Fazia o show e o show já vinha num disquinho que tu botava num negócio tipo videocassete, né? Então reproduzia ali, tu podia reproduzir o tempo exato que tu queria assistir, a música que tu queria assistir, ou a parte do filme, enfim, sabe? Então, assim, as coisas são muito rápidas, mas todas foram complementares.
Aí, com relação às mídias, eu até posso fazer um parênteses, tá? As mídias, elas realmente foram substituídas, né? Mas o conteúdo delas, não, né? Ou assim, ó, eu consigo botar o conteúdo de um DVD num CD. Em um não, talvez 10, mas consigo colocar, né? Eu posso ter 10 CDs com conteúdo de um DVD, mas consigo colocar e vai ter a mesma reprodução, tá? O único trabalho que eu vou ter que fazer é ficar trocando um CD para outro, mas vou reproduzir a mesma coisa, certo? Eu consigo botar o conteúdo de um LP, né? Com vocês, consigo botar numa fitinha cassete lá que eu escutava lá no meu radinho de pilha. Né? Não vai ter a mesma qualidade, mas eu consigo ir lá e reproduzir. Eu consigo botar esse mesmo conteúdo dentro de um CD. E a qualidade, dependendo de eu conseguir retirar ela, vai ter uma qualidade boa, porque o CD me reproduz com uma qualidade boa de som. Né? A mesma coisa, se eu quiser botar uma música num DVD, ela vai reproduzir também. Então, o conteúdo, ele manteve o mesmo, né? Mas a mídia foi substituída. Né? É mais ou menos a ideia da TV e da internet, o conteúdo é o mesmo. Mas aqui, nesse caso, né, o material que reproduz não foi, porque continua tendo rádio, continua tendo a TV. Né? E aí a inteligência artificial, acho que vai mais ou menos para essa segunda linha que eu falei. Vai continuar, o humano não vai morrer, entende? O humano não vai deixar de pensar, sabe? E vai continuar fazendo, só que a inteligência artificial vai continuar contribuindo e complementando, e ela vai ficar cada vez mais refinada, né? Vai cada vez mais trazer mais informação. Vou fazer só o 5 aqui, ele tem tópicos, deixa eu ver quantos tópicos. 5. Tá, vou tentar fazer só os 5 para a gente fazer um intervalo, está quase na hora já, está 20 minutos. Principais áreas, então, da inteligência artificial, tá? Aí tem a machine learning, que eu falei antes ali, aprendizado de máquina. Capacidade de sistemas aprenderem a partir de dados sem programação explícita, tá? E é aqui que eles focam a inteligência artificial, tá? Ela vai aprender a partir de dados. Então, se eu colocar lá o número 1, botar o mais, botar o 1, e depois dizer que está igual a 2, ele vai aprender automaticamente que 1 mais 1 é 2. Entende? Aí dentro do mesmo raciocínio eu coloco o 2 e ele substitui o 2. Aí ele já sabe que tem que somar. Então eu não vou precisar dizer que está igual a 4. Quando eu botar o 2, ele vai somar com 2 e ele vai dizer que é 4. Se eu pegar o 2 e somar com 1, ele sabe que vai dar 3. Ele aprende automaticamente isso. Entendeu? Só que daí a gente fala assim, tá, mas isso aí não é um aprendizado assim, direto, assim, tipo substituição. Pode até ser, só que para haver essa substituição, precisou primeiro uma programação inicial. Mesmo simples assim. Entendeu? Alguém precisou colocar lá que 1 mais 1 é 2, para ela aprender o restante. É nesse sentido que eu falei lá no início. Se eu pegar um carrinho e dizer para ele que ele vai ficar andando pela fábrica, para ficar entregando os materiais, que ele tem que parar e buzinar quando alguém cair parar na frente dele, tá? Que ele tem que continuar o percurso dele até chegar no final e parar, tá? Se eu não programar isso, e ele largar o carrinho lá, ele não vai do nada começar a fazer isso. É impossível isso acontecer. Entendeu? Se eu simplesmente largar um carrinho lá e dizer assim, faz isso, talvez por voz ele até consiga fazer. Talvez. Mas, né, se eu simplesmente só largar ele ali, ele não vai aprender a fazer nada. Então eu programo ele para fazer. Ó, a partir de agora tem que fazer isso. Programa lá do jeito que for na programação específica. Aí ele vai aprender isso. Tá? A inteligência artificial diz que todas as coisas que forem programadas, ele vai aprender a partir dela. Tá? Então, o que está querendo dizer? Que na programação eu tive que ensinar ele a andar em linha reta, a dobrar para a esquerda, a dobrar para a direita, a parar, entendeu? A acelerar, a progredir na sua aceleração, entendeu? E essas coisas todas que foram colocadas de programação, ele vai aprender a partir delas. A partir delas. Então, assim, ó, ele está destinado a ser um carrinho que entrega os materiais nos setores, tá? Então, ele vai aprender isso, entendeu? Ele não vai aprender a carregar pessoas por si só, entendeu? Ele não vai aprender por si só a entender um comando de voz, se eu não disser que ele tem que aprender isso, né? Então, se uma pessoa sentar naquele carrinho e dizer assim, ó, me leva para tal lugar, ele vai ficar parado. Ele não vai aprender.
Não está programado inicialmente para ele fazer isso. Agora, se eu programar que ele vai aprender lá adiante a responder comando de voz, e nesse comando de voz ele vai assimilar essas informações, aí já é outra coisa. Então, se uma pessoa sentar lá e no comando de voz dizer assim, me leva até o início da fábrica, se ele não tiver um GPS programado e não souber onde é que é o início da fábrica, ele vai começar a andar. Mas onde é que ele vai largar a pessoa, não sei. Entende? Tudo precisa da programação inicial para ele aprender o restante. Entendeu? O que está sendo colocado aqui, ó, eu não discordo disso, tá? Eu estou dizendo que é uma coisa muito simplória, embora seja um assunto complexo. É como se a gente olhar, grosso modo, o que está escrito aqui, é como se ele simplesmente aprendesse, sabe? É um humano no teu lugar. Ele vai aprender a fazer qualquer coisa. De repente, a inteligência artificial se cria por si só um robô e dá inteligência para esse robô, e daqui a pouco eu estou dando aula aqui, entra um robô aqui, você sai daí que eu vou dar aula agora para essa turma. Entendeu? É isso que parece que está falando aqui. Sabe? E não vai existir isso. Entendeu? Olha, por isso que eu falei, eu posso afirmar com toda certeza que ela não é substitutiva, não vai ser. Não vai ser. A substituição dela vai ser complementar, mesmo que a gente entenda como substituição, vai ser complementar. Entendeu? Ela nunca vai aprender a fazer o que tu faz, a menos que tu mostre para ela o que tem que ser feito antes, né? Aí, nesse sentido, né, é como se fosse um aprendizado de humano também. Alguns humanos, talvez, eu não vou estar em mérito de nada, estou falando a tudo, né? Entendo assim. Mas alguns humanos no mundo, às vezes, não têm uma inteligência artificial, né? Às vezes, é que nem assim, ó, depois que eu estou querendo dizer, se eu disser para a inteligência artificial, assim, um robô, eu quero que tu pegue, programa lá, eu quero que tu pegue esse mouse aqui, tire do lado do esquerdo do meu, depois bota do lado direito que eu uso aqui, entendeu? O robô vai vir aqui e vai perceber que já está do lado direito. Não vou tirar do lado esquerdo, porque ele não está aqui, né? Já está do lado direito, mas se ele estiver do lado esquerdo, ele vai perceber que está do lado esquerdo, vai pegar aqui e vai jogar para cá. Ele foi programado para isso, tá? Então a inteligência dele está programada para isso, é uma inteligência, né? Conseguir fazer com que o robô faça isso aqui, né? Aí eu até peguei um pouco pesado, tem humanos que não pensam assim, tem humano que vai ficar olhando assim, tá, mas será que ele está do lado esquerdo? Está do lado direito, mas tá bem para botar para o lado direito, e agora? Né? Aí ele olha ali para não, muitos ainda para não passar, né, tipo assim, isso é um teste, então vai pegar e vai jogar para o lado de cá. Vai olhar e não vai ter certeza se é lado esquerdo ou direito. Né? Mais ou menos assim. E aí eu vou para um outro caminho. Se eu pegar uma pessoa que não tem esse discernimento e pedir para uma inteligência artificial pegar o lado esquerdo e direito e ele programar que o lado esquerdo é esse, o lado direito é esse aqui, a inteligência artificial vai fazer isso. Vai substituir o lado esquerdo pelo lado direito. Óbvio que ela tem, não é tão simples assim, tá? A internet, ela tem recursos muito maiores que ela pode, entre aspas, aprender, né? Que o lado esquerdo é este, o lado direito é esse. Meu, tá? O lado de vocês é o contrário. Meu lado esquerdo é esse, meu lado direito é esse aqui. E ela vai aprender pelas coisas que tem na internet, que é o objetivo principal deles, tá? E assim, o que eu vou dizer para vocês? É muito mais fácil uma substituição complementar da inteligência artificial hoje, porque a quantidade de informações que nós temos na internet é uma gama muito grande. Ela não está limitada só ao nosso computadorzinho aqui. Entendeu? Aquele conceito que eu iniciei ontem na aula falando sobre redes. Nós temos redes que, assim, só aqui dentro são 40 máquinas, mais a minha, 41. Tá? Se nós colocarmos informações aqui, jogarmos dentro de um site, né? Nós temos aqui o quê? Pouco mais de 20 cabeças pensantes aqui. Tá? Jogarmos essa informação na internet. Só daqui desta sala são 20, 22, 25 cabeças pensantes jogando informação na internet. Só aqui. Né? Fora outros lugares que têm lãs parecidas com essas e outras maiores. Né? Imagina uma empresa de telemarketing. As pessoas estão ali falando 24 horas por dia jogando informação para o sistema. Né? E aí, se essa informação de sistema é uma informação online que pode ser acessada e acessível, a inteligência artificial também vai ter acesso a ela. Entendeu? Então, quer dizer o quê? Que lá, né, em algum momento, pode criar uma assistente virtual que seja uma atendente de telemarketing,
que ela vai usar esses recursos que ela busca na internet como parâmetro para ser uma atendente de telemarketing. Entendeu? Tá? Só que assim, ó, que nem eu falei, a inteligência artificial ela não vai simplesmente acordar e dizer, hoje eu vou ser atendente de telemarketing. Ela vai ter que ser programada para ser isso, para atender um comando de voz, para fazer uma pesquisa automatizada, entende? Então, mais ou menos nesse sentido, tá? Mas, eu volto a dizer, ela não vai ser substitutiva nunca, ela vai ser complementar, tá? Complementar, assim, que vai ter sempre um humano dentro, se ela não vai fazer besteira. Porque se a gente for olhar dentro dessa análise que eu falei agora, tá? Eu preciso de um pedreiro, aí eu tenho um robô que é pedreiro. Se ele aprender online as coisas, ele vai deixar de ser pedreiro e vai começar a se areitar na rede. Ficar se balançando lá. Aí se ele pudesse pensar e falar ao mesmo tempo, ele dizer, eu vi na internet lá que depois de tal hora eu preciso me deitar e descansar um pouquinho. O robô precisa descansar. Eu preciso me deitar e descansar um pouquinho, eu estou aqui descansando. Daí no meio do trabalho, né? Se a gente fosse analisar desta forma, de aprendizado, desse jeito que está dizendo aqui, ele vai aprender qualquer coisa, né? Aí ele vai ver na internet lá que você precisa de um descanso de pelo menos 2 horas no dia lá durante o trabalho. Ele vai parar por 2 horas e vai ficar descansando. Ele aprendeu sozinho isso. Entendeu? Agora, se a gente partir do princípio original de inteligência artificial, pelo menos o que está acontecendo hoje, pensa assim, que o robô está programado para fazer determinada coisa. Nem que seja isso aqui, ficar passando o mouse para um lado e para o outro. Ele vai ficar 8 horas no dia fazendo isso aqui. Então, ele foi programado para isso. E isso aqui já é uma inteligência artificial. Pegar um robô e fazer com que ele fique fazendo isso aqui, já é uma inteligência artificial. Entendeu? Aí tem que ver que, assim, a inteligência, em que conceito a gente está analisando, em que conceito a gente quer usar a inteligência artificial. Se a gente quiser que ela realmente substitua o humano, tá? E trabalhar para que ela faça isso, aí a gente não sabe a noção, a consequência lá no final. E nunca vai saber. Porque até onde eu sei, o que o colega lá no final da sala está pensando, eu não consigo saber. Se alguém aqui souber o que ele está falando, o que ele está pensando nesse momento aqui, me fala. Então, porque assim, vai acontecer a mesma coisa. Se eu disser assim, que a inteligência artificial vai pegar todas as informações necessárias da internet para ser um humano e trabalhar como um humano, eu vou estar criando exatamente o psicopata. Né? Então, tem de história de psicopata na internet para ele assimilar. Né? Então, assim, não é o que parece que está escrito aqui. A inteligência artificial ela não vai fazer esse processo que a gente está falando. E se alguém um dia pensar em criar alguma coisa assim, a gente vai entrar lá naquele do filme O Robô lá do Smith. Lá. Os robôs vão querer realmente dominar o mundo. Eles vão começar a ter pensamentos e aqueles pensamentos lá não são humanos, tá? São pensamentos aleatórios. Deep Learning, sub-áreas do Machine Learning baseada em redes neurais artificiais profundas, muito utilizadas em visão computacional, reconhecimento de voz e tradução automática. Aqui já ficou uma coisa mais branda, tá? Que eu acho mais ou menos a linha da inteligência artificial. Não é que ele, por voz, ele vai, tipo assim, agora eu aprendi isso aqui, então não precisa mais me falar o que eu vou fazer sempre. Não, é sempre que eu der o comando, ele vai atender. Alexa, né? Alexa, apaga a luz. Se tiver uma Alexa aqui, ela apaga a luz, para identificar a minha voz. Né? Alexa, toca a música tal. Tá? Então, assim, é uma coisa mais branda, né? Tipo assim, ela vai aprender aquilo que ela está ouvindo, entre aspas. Né? Aquilo que tu falou, ela vai assimilar aquilo que foi falado, vai compreender aquilo que está sendo falado e vai tentar executar aquilo que foi falado. Né? Mas ela vai ser sempre complementar, não substitutiva. Né? Mas ela não está me substituindo para apagar a luz? Nada me impede de me levantar e apagar a luz. Mas ela vai ser complementar, eu não preciso me levantar mais. Né? Estou sentado assim, Alexa, apaga a luz. Ela apagou. É um complemento, é uma ajuda. Né? Mas eu tenho a opção de me levantar e apagar.
mas não quero, eu quero uma ajuda, quero um complemento, alguém que me auxilie ali nesse momento. Tradução automática também, interessante, a tradução automática está bem avançada, né? Eu filme os vídeos do Google agora, né? Do Google, acho que do YouTube, o vídeo está todo em inglês, tu pode botar uma dublagem simultânea já em português em tempo real, né? Coisa impressionante, né? Isso é realmente esse é um avanço bacana. Não sai totalmente certo. Não sai, mas auxilia, né? Que é o objetivo principal, é isso que eu estou falando, né? É um complemento. Lógico, aí assim, aí tu vai olhar que é uma coisa de inteligência artificial, né, para te ver que é uma coisa, vou dar um exemplo aqui sobre criação de imagem, né, aí, vou fazer um cartão lá, agora aconteceu bastante de Natal e Ano Novo, fazer um cartão lá de Natal e Ano Novo, daí tu vai escrever, bota na imagem essa mensagem, daí vai aparecer a mensagem lá, sempre tem um erro, daí tipo assim, daí tu vai lá e bota lá Feliz 2026, aí tá assim, ó, uma que saiu lá, vai sair feliz, aí saiu assim, ó, 20.222.6. Eu não pedi isso aqui. Daí você diz, não, aí tu vai lá, corrige do 22, bota 2026, ela bota assim, ó, 20, 20, 26, 26. Eu não pedi isso, sabe? Ela não consegue, né? Mas ela consegue fazer a imagem. Aí você a imagem ficou bacana, mas a mensagem não teve nada a ver, sabe? Aí tu fala, você tira a imagem, ela muda a pessoa. A pessoa não é mais aquela que estava na imagem, é outra. Tá? Mas enfim. Aí a tradução automática, embora não seja tão fiel, já é um avanço significativo. Como eu falei, ela vai ficar cada vez mais refinada. Né? Vai chegar num ponto que, se bobear, ela vai inclusive copiar a voz da pessoa. A pessoa está falando com a sua voz em inglês, por exemplo, e vai com a mesma voz falando em português, e talvez um português até mais refinado, assim, mais como se estivesse realmente falando a pessoa ali. Entendeu? Isso vai começando a progredir no avanço da inteligência. 5.3, vou tentar passar rápido aqui para fazer o intervalo, tenho que fazer chamada. Processamento de linguagem natural, que a gente falou agora, permite que máquinas compreendam, interpretem e gerenciem a linguagem humana, né? Aí os chatbots, tradutores automáticos e análise de sentimentos. Visão computacional, capacidade de interpretar imagens e vídeos, que a gente fala também, conhecimento facial, diagnóstico de médico por imagem, veículos autônomos, né? O próprio reconhecimento facial está tendo bastante problema, né? Celular. Mas já consegue também, né? E o reconhecimento facial, ele é bem, eu não digo, assim, é útil, mas ele é bem, com relação à segurança, ele realmente é uma ferramenta muito boa, assim, tá? Sistemas especialistas, programas que simulam conhecimento e a tomada de decisões de especialistas humanos em áreas específicas, tá? Que é aqui que eles estão começando a trabalhar em cima dessa ideia que a inteligência aprenda por si só, né? Mas é esse, programas que simulem o conhecimento. Quando fala em simulação, né? Aí que nem assim, eu que sou da área de redes, aí eu gosto muito de usar um simulador, né? A gente usa muito simulador chamado Cisco Packet Tracer da Cisco, tá? Para trabalhar. E aí a primeira coisa que eu falo para a turma quando a gente começa a trabalhar, são 3 etapas de redes. Então, na primeira etapa a gente tem a introdução. Introdução conceito, cálculo, né? Aí chega na hora que a gente entra na parte da programação da rede, assim, que a gente usa o Cisco Packet Tracer, aí eu explico para eles, olha, a gente está usando um simulador. Simulador é diferente de emulador, são 2 coisas distintas. Daí, para a pessoa entender melhor, o emulador, que, né, para quem tem celular e gosta de jogar, daí se tu pegar tu usar um emulador para jogar e tu botar um controle para jogar ele no celular, tá? O controle vai interagir com o teu celular que vai interagir com o emulador. Entende? Tá? Primeiro o controle externo, ele interage com o teu celular e depois ele interage com o emulador, que está interagindo com um jogo. Entende? Mais ou menos assim. E eles se interagem entre eles. O emulador faz isso. Ele interage
com a condição externa que tem. Tá? Primeiro o sistema operacional, depois o dispositivo onde ele está instalado e, por fim, esse dispositivo extra que instalou ali. Tá? O simulador, ele tem tudo dentro dele. A programação é toda interna. Tá? Então, ele tem todas as informações ali guardadas e ele só interage entre ele. Né? Que nem assim, ó, aí a própria rede tem o simulador e o emulador. O simulador é o Cisco Packet Tracer, que é o mais comum. E aí nós temos um outro chamado GNS3. Tá? O GNS3, ele é um emulador. Eu consigo instalar as coisas de redes dentro do meu computador e ele interage com o externo. Eu consigo lá abrir um computadorzinho e entrar na internet com a minha rede externa que está conectada aqui com o cabo. Então, com o GNS3 eu consigo fazer isso, eu consigo configurar esse programinha interno, consigo configurar com a minha rede externa para fazer algumas coisas relacionadas à rede externa. Não é bem uma máquina virtual, mas é como se fosse uma máquina virtual. Eu estou criando várias maquininhas virtuais que interagem externamente, tá? E aí Aí por que ele é um emulador e não é uma máquina virtual? Porque ele é usado especificamente para trabalhar com redes, tá? Ele é um emulador de projetos de redes, vamos dizer assim, tá? Grosso modo, tá? Já o Cisco Packet Tracer é um simulador, né? Então, quando a gente usa a palavra simular, significa que a programação está toda nele. Ele precisa ser alimentado de programação. Tá? Eu alimento a programação nele para que ele faça o reconhecimento, o conhecimento, tomar decisão de especialistas humanos em área específica. Entendeu? Vai ter alguém que vai colocar essa informação lá e dizer assim, ó, eu penso desse jeito. Aí o outro vai dizer, tá, mas eu penso desse jeito. Então vai ter uma divergência. Então a inteligência artificial vai usar as duas, vai trabalhar em cima das duas e de repente até vai criar um terceiro conceito, se bobear. Tá? E ela vai trabalhar em cima assim, há especialistas que pensam assim, mas há especialistas que pensam desse jeito, sabe? Tá, pessoal, vamos voltar mais uns minutinhos aí. Aí encerramos a aula de hoje. Qual é a minha ideia com relação à inteligência artificial? Vai a gente usar nesse benefício complementar que ela tem, tá? Então, ainda não nessa aula, mas eu vou ver se eu... só uma pergunta assim, bem simbólica. Se alguém está começando agora o curso, tá. Esse pessoal não passaram por nenhuma das matérias ainda, então não tiveram nada nem de programação, nem nada, né? Então, para os outros que já estão há mais tempo, a gente vai fazer esse experimento com uma questão mais simples, até para o pessoal que está começando entrar na mesma linha, tá? Então, eu vou fazer uma programação simples, tá? E a gente vai trabalhando a inteligência artificial nessa programação simples para tentar fazer alguma coisa não homogênea, porque a inteligência artificial vai ser individual, a gente vai usar os mesmos recursos, tá? Aí, mas não hoje, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Em vez de trabalhar progressivamente com a inteligência artificial, ela auxiliando a gente numa programação que a gente vai criar ali, né, aleatória, tá? Okay. Voltando então. Item 6, tá? Que eu acho que é um dos últimos. Deixa eu ver se... 6, 7, 8, 9, 10. Tá, 9. 6, 7, 8, 9. 6. Aplicações da inteligência artificial, tá? Na saúde, com diagnósticos, exames, monitoramentos, tá? E aí ontem eu trouxe aquela parte da saúde nos hospitais, principalmente os hospitais, eles têm uma particularidade que eles precisam guardar essas informações de uma forma um pouco mais precisa. Não que as outras empresas não precisem, mas eu dei o exemplo ontem, né, uma coisa bem forte, da pessoa lá está fazendo tratamento de câncer, né? Se a gente não guardar essas informações organizadas, né, e de forma gradual no sentido dos exames que a pessoa está fazendo, ela pode ter um comprometimento na hora de fazer lá o seu tratamento, né? Então, o hospital ele tem que ser preciso nesse armazenamento, tá? E também tem que ser preciso com relação ao acesso a essa informação. Embora o hospital também tenha, assim como todas as outras empresas, cuidar essa questão ali sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele tem que ser acessível, mas não é acessível para todos. Ela tem que ser acessível no sentido de que, se um médico trocar
o outro médico que vai assumir, ele tenha acesso à informação desse paciente, né? E essa informação, ela seja pertinente dentro dos tratamentos que a pessoa está fazendo, né? No caso aqui, como exemplo, né, o tratamento de câncer. A pessoa está lá, né, tá tendo até o êxito, mas se o médico não tiver ali acesso a esse tratamento, aos exames e às consultas, enfim, a todas as coisas que forem feitas, essa pessoa pode ser prejudicada nesse tratamento, né? Então, ele é usado aqui, a inteligência artificial, nesse sentido também. Ela auxilia muito nesse ponto, né? Que, aí aqui é um ponto que a gente pode analisar que ela não é substitutiva, né? A gente não consegue botar uma inteligência artificial para substituir um médico, certo? Aí tem até não chega a ser um meme, mas era uma analogia bem interessante com relação ao uso do Google, né? Que a pessoa estava lá se sentindo mal, tossindo com febre e pesquisou no Google o que podia ser. Aí o Google deu 3 alternativas e o mais engraçado é que uma delas disse assim, parabéns, você está grávida, né? O homem lá pesquisando e o Google traz, né? Se a gente for colocar o Google como médico, né, ele pode trazer qualquer resultado. A inteligência artificial não vai ser diferente disso, tá? Embora ela tenha muito mais precisão em alguns recursos, ela pode trazer um resultado que não é exatamente aquilo que a pessoa está necessitando. Não é que o médico também seja mais preciso, só que quando a pessoa está ali fisicamente, né, olhando para a pessoa e fazendo as análises precisas ali, a chance de acerto é muito maior, né? Mas a inteligência artificial ajuda muito nesse sentido, né? Não é bem esse ponto, tá dizendo? Eu falo aqui sobre diagnósticos, exames e monitoramento, tá? Então, nesses 3 pontos aqui, a inteligência artificial ela contribui muito, né, para que a pessoa possa ter êxito nas suas consultas. Na educação, tutores inteligentes, personalização do ensino, tá? Aqui interessante que ele fala sobre os tutores, né? Que muitas instituições estão substituindo professores por tutores, tá? Eu não sei nem se na nomenclatura, aqui não é um caso, porque eu sou pedagógico, mas, né, eu não sei se a minha nomenclatura aqui na instituição é como professora ou como tutor, tá? Embora nós tenhamos os tutores aqui, que são os auxiliares que, né, que nem eu cheguei aqui, já estava gravando aqui a aula e eu não tinha percebido, porque o rapaz realmente chegou aqui cedo, quando eu cheguei ele já estava aqui, e eles preparam o material para que a gente possa dar aula. Mas, enfim, a questão não é nem isso que ele fez, mas ele já prepara o ambiente para que a gente possa, né, dar aula. Mas quando eu estava fazendo uma faculdade à distância, por exemplo, geralmente a gente tem contato com o tutor durante a aula, não com o professor, o titular da matéria, né? É uma coisa estranha, tá? E nesse sentido aqui, que daí falam sobre tutores inteligentes, né? Que a inteligência artificial, ela vem, entre aspas, substituir a pessoa que estaria dando a aula de fato, né? Que é um erro, né? Ela não na minha opinião, tá? Ela não conseguiria ser substitutiva aqui. Nem todas as dúvidas seriam tiradas, nem todo o conceito seria tão preciso na visão de uma pessoa falando, né? Mas ela também é útil nesse ponto aqui, né? Tanto na personalização do ensino também. Eu posso trazer muito mais informação hoje do que o professor traria antes com o auxílio da inteligência artificial, né? O mesmo problema que eu acho que teria ali, por exemplo, tá? É que tem uma questão que a gente fala assim, com relação a técnico e usuário em relação à informática. Lá no início, bem no início, quando eu comecei a trabalhar com computadores, assim, eu não tinha curso ainda, mas eu trabalhava já com computadores, consertando, né, fazendo transformações, aquela coisa que a gente inicia geralmente. E aí eu ia na casa das pessoas, trabalhava sob recomendação, né? Então, eu ia até as casas das pessoas para arrumar os computadores. Eu tinha uma amiga, né, que fazia a mesma coisa, e ela tinha uma visão diferente da minha. Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu acho horrível de ir na casa das pessoas, que as pessoas ficam ali junto contigo, ali, falando ali contigo, querendo saber o que tu está fazendo, né? Aí eu disse para ela assim, eu já vejo o contrário, eu acho que o bom de trabalhar na casa da pessoa é a pessoa estar ali falando e olhando. Por quê?
Porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando são usuários, que tu está ali e tu pode fazer alguma coisa para invadir a máquina dela. Então, se a pessoa está ali olhando, ela né, por mais leiga que a pessoa seja, ela consegue perceber se está instalando algum programa. E quando tu está instalando, essa pessoa que está aqui, ela pergunta, tá, que programa que está instalando. E o grande receio das pessoas que trabalham com formatação no início é achar que a pessoa que está ali assistindo vai aprender a fazer, que é um erro gigante. Hoje em dia é mais comum, tá? Hoje em dia é mais tranquilo, né? Mas quando eu comecei lá ainda era o Windows XP. O Windows XP não era só tu chegar aqui e instalar na máquina. Tinha que instalar o Windows XP, aí depois tu tinha que inicializar o Windows XP, aí tu tinha que esperar ele fazer todo o processo de leitura do Windows XP, aí depois tu tinha que instalar driver por driver, um de cada vez, driver de som, driver de rede, driver de vídeo, né? Aí se tinha uma placa externa, tinha que instalar o driver da placa externa, que era tudo assim. E aí quando o cliente olhava a pessoa instalando, ela não percebia essas coisas, ela não percebe. O usuário. E uma coisa que eu aprendi com um professor daqui, vocês não sei se conheceram, o professor Elias. O professor Elias falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, ó, o usuário vai ser sempre usuário com relação à informática. Então, uma coisa é tu ser técnico, outra coisa é tu ser usuário. Então, o usuário vai ser sempre usuário. O que acontecia? Eu ia arrumar os computadores na casa das pessoas e as pessoas olhavam assim, agora eu sei fazer. Aí o que eles faziam? Eles pegavam e faziam para os amigos. Não, eu sei fazer, vou lá fazer. Aí eles faziam o trabalho pela metade. Aí quem é que eles iam procurar? O técnico que fez para eles. Né? Aí ele chegava e falava, não, cara, não, muito tranquilo. Chegava lá, era driver faltando, sabe, coisa do tipo, assim. Aí ia lá, corrigia o problema e ainda tirava uma grana. Os caras achavam que sabiam fazer, não sabiam fazer. Né? Então é mais ou menos nesse sentido. Né? Quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa na área de informática, a gente tem que entender que tem a pessoa que é o técnico, que sabe fazer, e tem a pessoa que vai te chamar para fazer. Né? Então, o técnico é o técnico, o usuário é o usuário. E falando com relação sobre isso, inteligência artificial, a gente vai sempre ter alguém que vai achar que vai poder substituir alguma informação, algum recurso pela inteligência artificial, tá? Não vamos cair muito nessa, não. A gente pode usar ela como auxílio, mas não como substituição. Comércio eletrônico cada vez mais usando inteligência artificial, tá? Não só para venda, para armazenamento dos produtos, mas também para divulgação, tá? Cada vez mais. Aliás, uma parte que deve estar falando aqui em algum ponto, não tá, mas deixa eu seguir, depois eu falo sobre isso, se eu lembrar. Indústria 4.0, agricultura de precisão. A agricultura de precisão usa muito inteligência artificial. Hoje em dia, aqueles tratores gigantes lá que fazem toda a parte lá de plantio, de colheita, o pessoal lá do agro está cada vez mais moderno. Hoje em dia, eles têm uma cabine e o trator anda sozinho pela lavoura inteira lá, e ele só fica monitorando aqui através de um painel dentro de uma salinha tranquila, e ele passa fazendo todo o processo através disso aqui. E aí aqui eu abro um parêntese, que eu falo muito também na parte de redes, com relação à evolução, assim, tá? Uma das coisas de redes aqui que a gente fala é a respeito da evolução da rede. Né? E aí, quando a gente fala da evolução da rede, a gente chega a esses dispositivos, assim, né? Smartphones, tablets, né? Os notebooks agora também estão indo para uma linha nesse sentido, não vou falar da arquitetura, mas estão usando os processadores ARM, né? Mas não é esse o caso, estou falando com relação a redes. O que acontece? Quando a gente chega e começa a falar de smartphones, no caso, antes disso, celulares, telefones celulares, a gente vai lá e pega toda a tecnologia, né? Hoje a gente fala muito em 5G e tal, tá? Que é a quinta geração. Mas a gente tem que entender que começou lá nas primeiras, né? Teve que ter um 1G, depois o 2G, depois o 3G, assim por diante. Se a gente for olhar a evolução
tá? Abstraindo as duas primeiras lá, né, o 1G e o 2G, a partir da terceira em diante, a terceira geração ela começa na linha que a gente tem hoje aqui, tá? Que é o celular, que a gente tem acesso aqui, tem os nossos aplicativos e tudo, a partir do 3G, tá? Sobretudo o 3G e meio, tá? O 3G ele ainda estava na transição do 2 para o 3 ali, aí teve aquela... eu sempre conto a mesma história, a história lá do jornalzinho local aqui do Rio Grande do Sul, que fez uma matéria no jornal impresso sobre a primeira transmissão ao vivo que eles fizeram através do smartphone. Eram 2 smartphones com câmera frontal, que era raro na época, estava começando, eu acredito que permitia isso. Então eles pegaram lá e fizeram uma transmissão porca lá de 1 minuto e meio, lá, mas ficou bem ruim, mas para a época era uma evolução. Fizeram uma transmissão ao vivo lá, e aí se conversaram lá os repórteres lá, entre eles falando sobre informações das cidades onde eles estavam, né? E ali realmente era uma evolução, né? Uma coisa que era uma coisa impensada até pouco tempo da época, né? E eles conseguiram fazer. Então, assim, ó, daí eu começo a fazer um paralelo assim, o 2G estava aqui, o 3G estava aqui, muito acima, né? E essa ideia de evolução entre os dois, entre duas gerações, começou a ser latente assim, do 3G para o 4G e do 4G para o 5G. O 3G e o 4G, eles trabalharam muito parecidos assim, com relação a essa evolução ao que nós chegamos hoje. O 5G está numa outra linha, que eu sempre falo assim, que o Brasil não entendeu direito. Por quê? Porque se a gente for olhar lá no início do 5G, tá? Se for ir olhando para a Europa, que é onde iniciou, né? Eu sempre inicia dali o processo. Porque se a gente for, por que começa da Europa e não dos Estados Unidos? Porque a tecnologia GSM que originou o que a gente tem hoje, ela é europeia, tá? Aí a gente, isso aqui eu não vou entrar no mérito, mas entra em 2 tecnologias que foram emergentes na época lá, do 2G e meio para o 3G, né? Que era a CDMA e a GSM, tá? As 2 tecnologias que foram avançando nesse período, tá? E o CDMA era dos Estados Unidos, o GSM era europeu, tá? E o GSM que prevaleceu, que é o uso de chips, tá? O GSM prevaleceu por isso, e a tecnologia, quando vem lá, a nova tecnologia, cara, do 5G, que é a mais recente, vem primeiro da Europa. E quando a gente chega nesse ponto, quando eles lançaram o 5G, no início, eles não estavam pegando o máximo de desempenho, estavam mostrando do que ela era capaz no início. Lá no início, a primeira coisa que eles fizeram para mostrar a tecnologia 5G na Europa era ônibus e carro andando sozinho. Entendeu? Porque a tecnologia, a 5G, né, ela está num nível muito além do 4G, embora os dois façam coisas parecidas. Mas o 5G está muito além, ele faz muito mais, tá? Porque a latência é muito baixa. A latência do 5G é muito baixa. O que permite, assim, só para... É isso que eu acabei de falar, carro e ônibus andando sozinho, e eles conseguem, através do GPS, pela latência e pela precisão do GPS, saber o local onde eles vão andar, saber o momento exato de parar, o que tem naquele local, tá? E uma coisa mais palpável para nós aqui, ó, é a gente conseguir pegar esse aparelhinho aqui e parar no ponto de ônibus, abrir um aplicativo e saber que o ônibus vai chegar em 5 minutos. E ele está num ponto X vindo em direção aqui. E ele chega em 5 minutos ali onde tu está mesmo, que estava dizendo no aplicativo. Outra coisa que pode acontecer, que é uma coisa mais recente, também é o uso dos aplicativos de carona, como o Uber, né? O Uber da mesma forma. Tu pode, através do teu aplicativo, dizer para uma pessoa onde tu tá e essa pessoa aceitar uma corrida tua e chegar até onde tu estás ali e levar num lugar onde tu quer chegar. E tu consegue acompanhar isso em tempo real. Em tempo real mesmo. Se você ele está chegando mesmo, quando ele para na frente da tua casa. Entendeu? Porque a latência é muito baixa, né? A forma que tem de troca de dados entre várias coisas ao mesmo tempo é muito rápida e muito precisa, porque o 5G permite isso. Aí, a partir disso aí, que a gente entra nessa parte aqui da aplicação da inteligência artificial em transportes e veículos autônomos.
ela só foi possível desta forma que a gente tem hoje a partir do 5G. Não do 5G só no celular, mas a tecnologia de quinta geração, tá? No caso de troca de informações de dados. Tá? Então, a partir do 5G que a gente tem preciso aqui esse processo mais latente, esse uso, tá? De transportes e veículos autônomos. Benefícios e desafios que a gente tem assim para colocar com relação à inteligência artificial. Alguns deles, benefícios, né? Aumento de produtividade, de fato, né? Ele vai auxiliar muito e já auxilia. Eu dei exemplos aqui bem claros também, assim, com relação ao trabalho. Hoje em dia, fazer um trabalho aqui para a instituição, para a faculdade, qualquer outra coisa, é muito mais rápido o retorno de informação, né? Redução de erros também, né? Porque tu tem mais formas de pesquisar, né? E consegue achar mais, que nem assim, antes a gente ia pela informação que a gente tinha diretamente, hoje a gente consegue fazer um levantamento assim, conforme a informação, por exemplo, tá? Vamos dizer assim, uma coisa bem simplória, tá? Uma pessoa vai lá na internet, né, num livro, com partilhas possíveis, mas é bem simplório mesmo, tá? O cara vai lá e diz num livro que 1 mais 1 é 2. O outro vai lá no outro livro e diz que 1 mais 1 é 2. Aí um terceiro bota lá que 1 mais 1 é 3. Tá? Aí dentro dessa probabilidade de 2, 3 pessoas ter dito que 1 mais 1 é 2, o outro ter dito que 1 mais 1 é 3, 99% de certeza, daqui daria 75% se fosse 4 pessoas, né? 75% de certeza que 1 mais 1 é 2, 25% de certeza que 1 mais 1 é 3. Vai pela maioria nesse ponto, tá? Vai por precisão. Mas, né, quer dizer o quê? Que a possibilidade, dentro desse raciocínio, a possibilidade de acertar hoje é muito maior do que errar, por conta da quantidade de pessoas, no caso, que tem um raciocínio. Ora, isso aí não se aplica a todas as coisas, tá? Porque a convicção não é exatamente o parâmetro para isso. Mas, quando a gente fala com relação à parte de estudo, parte de algum tipo de conhecimento, né, é aquela coisa que eu falo com relação à química lá do colégio que eu falei. Né? A inteligência artificial não vai ter certeza da quantidade de produto que eu vou conseguir colocar no tubo de ensaio, porque se eu pegar, por exemplo, assim, se eu colocar 25% de um produto, 20% de outro, e aí os outros 55% de um outro produto, para dar os 5%, eu vou ter a solução exata para o produto que eu estou querendo alcançar. Mas daí, tá? E aí alguém chega e diz assim, em vez de usar 25 do primeiro produto, eu vou usar 20 desse. E o outro que eu usei 20, eu vou usar 25. E usa os outros 55 também. E ele acha um produto praticamente igual, e ele chama do mesmo nome, tá? Aí o outro vai lá e diz, não, em vez de usar 55 desse aqui, eu vou tirar 10% desse e vou distribuir 5 dos outros 2 também. Aí ele faz um terceiro experimento e acha uma solução parecida com as outras duas e vai lá e coloca lá, publica com o mesmo nome. Aí ele vai lá e procura, eu quero saber a solução do produto tal. Aí ele te dá, a inteligência artificial, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai trazer todas as possibilidades desse produto com esse nome. E vai dizer assim, algumas pessoas usam 20 desse, 25 desse, mais 55 desse. Outros usam 25 desse, mais 20 desse, mais 55 desse. Outros ainda usam 25% desse, 30 desse e outro 45 desse outro aqui. Entendeu? Ele vai pegar e vai te dar todas as possibilidades. Aquele exemplo que eu falei do site. Ele vai te dar várias possibilidades. Agora, qual é o correto? Aí ele vai ter que ir por precisão. Né? O primeiro é o correto. Por quê? Porque o primeiro é usado em maior escala. Entendeu? Mas tu tem uma alternativa de fazer esta e esta. Né? Então, assim, a chance de errar se torna menor pela estatística dentro do conhecimento, mas não por convicção só. Não é só porque eu acho. Entende? As pessoas foram lá e fizeram todo um levantamento, todo um processo, todo um conhecimento, mas eles trouxeram alternativas. A inteligência artificial vai trabalhar também com alternativa.
Qual é a única forma de não errar com certeza? É quando tu está como um professor na sala e o professor está te acompanhando e o professor já teve a experiência. Aí que nem assim, com relação, voltando, seguindo nessa parte de química, a gente sabe que alguns produtos, se a gente unir uma quantidade errada, a gente pode causar uma explosão, ou a gente pode fazer um produto que pode se tornar um gás tóxico. Entende? O professor sabe da quantidade, o professor humano, ele sabe da quantidade exata, porque ele não tem esse experimento de outros, ou experiências de outros com relação à inteligência artificial que tem, tá? E outra, ele em algum momento, não dizendo que o professor já explodiu um laboratório, mas em algum momento ele já pode ter visto histórias de pessoas que explodiram um laboratório por conta do mesmo produto que ele manipula. Então ele sabe que o limite de uso é aquele ali, tá? Que aconteceu já de alguém, ou até ele mesmo teve uma experiência ruim, enfim. Então, mas a inteligência artificial ela não trabalha com esse tipo de experiência, né, de quantidade, coisa assim. Por isso, assim, dificilmente tu vai largar um laboratório de química com uma inteligência artificial, a menos que tenha alguém por trás manipulando essa inteligência, tá? Que todos os dias vai lá e vai revisar o computador e a programação e vai dizer, não, ele está ainda com a programação correta, né? Ele não está fazendo alteração. Né? Senão, se ele fizer alguma alteração, pode ter alguma consequência mais grave. Né? Automação de tarefas repetitivas e também a análise rápida de grandes volumes de dados. Esse último aqui é o mais interessante, tá? Conseguir manipular dados de forma rápida, né? Que nem eu falei, uma coisa é um ser humano ler 10 livros, outra coisa é tu pedir para a inteligência artificial revisar 10 livros para ti e trazer um resumo dos 10. Ela vai te trazer muito mais rápido, com certeza. Mas o ser humano não está privado de ler 10 livros e fazer um resumo dos 10. A inteligência artificial vai trazer mais recursos. O que eu posso dizer com isso aqui com relação a complemento da inteligência artificial? É não deixar de ler os 10 livros. Entendeu? Leia os 10 livros igual, tá? Aí, o que vai facilitar hoje é que não precisar ter... entre aspas, tá? Perder muito tempo para fazer um resumo dos 10 livros. Tá? Tu pode pedir, desde que tu tenha lido o livro, ter o conhecimento pleno do que está sendo lido, pode pedir a ajuda da inteligência para ela fazer os resumos contigo. Né? Aí o que tu vai fazer? Tu vai analisar os resumos que a inteligência criou, certo? Aí com base na leitura dos livros que tu fez ali, olha o resumo, né, e pode fazer as correções devidas se for necessário, dentro da tua visão. Né? Aí, nesse caso, sim. Desafios. Vê que eles não botam como, tipo assim, algumas coisas boas e ruins, né? Botam como desafio, sempre como melhoria. Ética e privacidade, tá? Que ela já trabalha um pouco sobre isso. Né? Se eu tentar saber alguma informação da vida de alguma pessoa através de inteligência artificial que ela pode precisar na internet, ela não vai retornar valor, porque foge da ética. Mas a ética da inteligência artificial foi colocada ali dentro por alguém. Tá? Por que eu falo sobre isso? Ontem eu falei sobre isso também. Porque daqui a pouco dá para fazer, e talvez seja possível fazer, alguma coisa... aqui dentro do baixo nível, ou seja, na parte visual do computador, que a gente consiga burlar essa ética da inteligência artificial, entende? Então, assim, eu quero saber alguma informação sobre a vida de qualquer um de vocês através da inteligência artificial. Ela vai chegar e vai dizer assim, não posso fazer, mas se eu colocar dentro do meu navegador alguma coisa que burle essa ética, talvez eu consiga fazer. Porque a pesquisa ela vai acontecer igual, entende? Eu consigo fazer a pesquisa na internet, tá? Então, talvez, óbvio, que eu falei, a programação da inteligência artificial é bem complexa. Então, dificilmente a gente vai conseguir mexer internamente, mas aqui, né, no resultado final, talvez a gente consiga alguma informação que consiga fazer. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser antiético nesse sentido. Estou dizendo que colocar como desafio a ética e a privacidade vai ser cada vez maior esse processo. A inteligência artificial ela vai ficar cada vez mais refinada para essas coisas. Então, a gente vai ter que trabalhar mais sobre isso aqui.
viés algorítmico, ou seja, melhorar ele, fazer com que ele traga mais informação, deixar ela mais refinada, né? É o que eu falei. Isso é uma coisa que eu boto como desafio de fazer ela ser cada vez melhor. Tá? Dependência tecnológica e o impacto no mercado de trabalho. Tá? O impacto no mercado de trabalho no sentido de, não, que nem eu falei, não substituir o ser humano, mas fazer com que o ser humano trabalhe junto com a inteligência artificial. Tá? Fazer com que ele melhore as coisas no mercado de trabalho. A inteligência artificial e a ética. Questões éticas envolvem uso responsável dos dados, transparência dos algoritmos, explicabilidade de decisões, responsabilidade legal, e esses temas são fundamentais em qualquer introdução moderna à IA. Tá? Aqui acho que é uma via de mão dupla. Assim. Tanto as pessoas que criaram a inteligência... A ética, ela tem colocado de menores que vão perfil etc. Será que, sei lá, não deveria ter uma ética diferente do que ela fala? Pois é, aí eu ia comentar algo parecido sobre isso agora, assim, é mais muito da instituição, é uma via de mão dupla, tá? Que assim, ó, o que é ética afinal? Tá? Aí, assim, tá, a gente tem uma questão de ética no seu fundamento específico, tá? Mas a gente tem a ética da instituição, por exemplo, tem a ética da pessoa específica, tá? Eu não estou dizendo que é certo ou errado, estou falando da questão ética no sentido de que para a empresa, no caso, falou do Grok, né, que é do X, para o X, dentro da ética do propósito deles, talvez não seja antiético colocar uma pessoa menor lá e fazer determinadas coisas, tá? Mas aí, daí que dá assim, por isso que eu falei, é muito mais complexo, tem que analisar qual é o objetivo da empresa no uso da ferramenta. Né? E eu não estou falando do Grok especificamente, mas do X, tá? Do X e do Grok. Né? Aí tem que ver qual é o fundamento, qual é o objetivo dele. Né? Então, assim, aí, se ela quiser trabalhar no objetivo de que pessoas menores utilizem a ferramenta, ele vai ter que trabalhar também dentro da ética para que as pessoas que são maiores não façam coisas de pessoas maiores. Né? Porque daí, assim, aí tu vai trabalhar, primeiro tu trabalhou a ética da empresa, agora tu vai trabalhar a ética no seu conceito. Né? Ponto. Aí, assim, mas aí, por outro lado, aí vem o contraponto. Ok, para que a empresa trabalhe na sua ética e para que a gente tenha a ética no seu conceito, a pessoa lá do outro lado, que é maior, que também usa a ferramenta, ela vai ter que ter essa mesma ética. Tanto da empresa quanto a ética na sua essência. Né? Então, essa é a questão. Porque aí fica complicado se a gente for trabalhar assim, eu vou falar, eu entendi a tua pergunta, mas eu vou trabalhar com um X e com o Grok, porque o Grok não está legal trabalhar nessa linha. Ok, mas será que a pessoa que acessa lá pensou na mesma ética da empresa? Né? É por isso que a questão... Aí, assim, talvez nesse raciocínio... aí que volta aqui, não estou falando da questão política, mas dentro desse raciocínio é que se entendeu lá que deveria tirar lá o veto do artigo 19 lá do Marco Civil, tá? Fazer com que qualquer pessoa denuncie uma pessoa que está fazendo alguma coisa que talvez não seja tão relevante para a sociedade, né? Tipo assim, o cara foi lá, botou na rede social lá que vai matar todo mundo, aí alguém vai lá e fala, o cara tá falando coisas que não deveria falar, né? Qualquer um pode fazer isso, né? Por outro lado, né, a gente tem que entender que, embora o cara seja um imbecil que fala desse monte de merda na internet, tirar ele do ar que está trabalhando com censura, que também faz parte da ética, né? Aí é complicado, entende? Então, assim, ou tu mexe só com a questão humana, né? E aí, quando ele entra numa rede social, ele é obrigado a ser um robozinho, né? Ou tu trabalha na questão humana de que ele vai ser tratado da mesma forma que se eu chegasse aqui e começasse a xingar o colega aqui pessoalmente, entendeu? Eu xingar ele lá na rede social, xingar ele pessoalmente é a mesma coisa, entendeu?
Lógico que é difícil pegar uma arma e tirar uma pessoa virtualmente, mas eu falar que vou matar aquela pessoa lá virtualmente e falar que eu vou matar ele aqui pessoalmente é a mesma coisa, né? Então, assim, entrando nessa parte aqui com relação à inteligência artificial, isso aqui, na verdade, eles deram ênfase com relação a isso aqui por causa do desafio que vai ser o maior mesmo de todos eles, tanto a ética quanto a privacidade. Porque tem pessoas que vão para a internet e não estão nem para a sua privacidade, porque eles querem se mostrar. Tem outras pessoas que têm a privacidade até certo ponto, ou seja, se tu me pagar tanto, a minha privacidade foi pro saco. Entendeu? E tem outras pessoas que querem privacidade mesmo estando na internet. Não quero que... Eu estou aqui, mas eu não quero nada sobre a minha pessoa. Né? E só tem aí assim, tipo assim, vamos arredondar, né? A pessoa vai para trabalho, ok, eu preciso ter essa rede social. Você está ali, senão não vão ver nenhuma informação extra, a não ser de trabalho, entendeu? Se quiser me conhecer, vai me conhecer pessoalmente, tem pessoas que são assim, tá? Então, a questão ética e privacidade com relação à IA é a pior que tem de todos aqui. Vai ser bem complicado, é que nem assim, só numa rede social aqui a gente entrou numa discussão bem ampla, só numa. E cada uma tem a sua questão de ética e privacidade. Né? Aí por isso que eu falei assim, ó, que nem eu volto assim, não é questão política, mas quando a gente fala do veto lá do artigo 19, a gente está tratando da ética na essência. E aí de tratar isso com relação a cada uma das redes sociais fica complicado. Porque assim, por exemplo, tá, vou ser uma coisa mais direta que já acredito que as pessoas são adultos ou assim, não vou falar da essência em si, mas a questão, tem sites que são realmente adultos, tá? Aí vamos supor que alguém entra lá, que é uma rede social, tá? A pessoa entra lá e olha e vê uma pessoa lá nua e olha assim, não gostei dessa pessoa, e denunciar dentro do artigo 19, eu posso denunciar. E se eu denunciar, a pessoa tem que tirar do ar, entendeu? É estranho isso. Porque tá mexendo, porque assim, ó, o site é para isso. Mas se eu ver lá e me horrorizar, eu posso denunciar. Porque eu me horrorizei, a pessoa tem que tirar do ar, entendeu? O site tem que ser, entendeu? O site tem que mover aquela pessoa, que eu me horrorizei. Porque assim, ó, porque o que pode acarretar, tá? E eu não estou falando aqui da questão, tá? Mas pode ser uma questão estética, entende? De repente, assim, a pessoa, entre aspas, ali, que estava sem roupa, não era a pessoa que eu queria ver. Eu queria ver um outro tipo de pessoa, eu me horrorizei por aquela pessoa, entendeu? É estranho isso, eu estou dizendo assim, porque assim, ó, ética, ela lida com isso também, entendeu? A ética ela tem a sua essência, e acho que só por si ela se vale, mas cada uma das instituições, eu estou falando de empresas no geral, e aí no caso das redes sociais, tem a sua ética, entendeu? Tanto é que eu acabei de falar, tem éticas de sites de adultos, tem ética de sites de criança, tem ética de rede social, tá? E privacidade também, né? Aí se tornou uma coisa muito mais complexa. Aí eles vão ter muito problema aqui, que vai chegar no ponto assim, ó, ou eu generalizo e de repente eu consigo pegar pela rede social e saber todas as informações sobre vocês só pela rede social, ou eu pego e restringo de tal forma que eu não consigo pesquisar nada. Entendeu? Hoje a gente tem acesso a uma gama gigante de informação. Entendeu? Só que dentro dessa informação pode vir coisas que não têm respeito. E se no meio das informações que eu pedi, que foram informações ingênuas aqui, eu pegar todas as informações confidenciais de uma empresa, a inteligência artificial trouxe aleatoriamente ali, porque vazou na rede social ou na internet, que ela pega informação da internet, né? Ela pega todas as informações e joga ali. Tá? Aí quem é que vai se responsabilizar por isso? Então, assim, esse ponto aqui é o mais complicado para os dois lados, tá? É uma via de mão dupla assim, bem complicada, tanto da parte das pessoas que lidam com eu vou partir de um exemplo de rede social, que lidam com a rede social no uso, quanto aqueles que lidam com a rede social com relação à disponibilização dela.
como vai ser gerado essa disponibilização. E daqui a pouco, né, ou ninguém vai conseguir entrar mais numa rede social, que vai ter que fazer muito processo ali de informação, ou daqui a pouco a rede social vai liberar geral para todo mundo poder acessar. Então tem que ter um meio termo, e esse meio termo vai ser complicado para a inteligência artificial, porque ela abrange um leque muito maior de informação, vai ser bem mais complicado. Assim. Acho que o 9 aqui é o último, mas acho que é só isso. É só até o 8, tá? Eu vou disponibilizar o resumo, vou fazer a chamada de liberar, pessoal, no horário mesmo. Passou 1 minuto. Tá. Mesma ideia, tá? Aí eu esqueci de falar para vocês ontem o que eu fazia antes, tá? Que eu vou voltar a fazer aqui. Eu disponibilizo um resumo. Todo final de aula eu disponibilizo um resumo. Ontem não teve porque a nossa aula começou muito tarde e eu não passei toda a informação, tá? Mas eu vou pegar um resumo da aula que eu tive ontem e vou botar na aula 1. Então assim, ó, termina a aula 1, tem um resumo lá da aula 1 e eu pego da aula que eu dei. Né? Hoje também é a mesma coisa. Eu vou fazer um resumo dessa aula aqui e vou disponibilizar lá no final da aula 1, tá? E assim vai indo durante todas as aulas. Antes eu fazia de 2 em 2, porque as aulas eram 4 aulas, eu tinha que dar 8. Agora, como é uma aula para cada conteúdo, então a única coisa que pode acontecer é que como a aula 8 já é a G2, pode ser que na aula 7 eu dê a aula 7 e 8 e faça o resumo dos dois, tá? Aí disponibilizo na aula 7 daí. Tá? E a aula 8 fica sendo a G2. Até eles resolverem esse problema, que a princípio eles vão resolver o problema de a G2 não ser no dia da aula, tá? Que vai ter um dia específico para fazer a G2. Tá? Mas enquanto isso vai ser dessa forma. Vou chamar só os que tiveram presença anterior, tá? Alexandra, Arthur, Bianca, Carlos Gabriel, Cássio, Felipe, Gabriela, Guilherme, Jefferson, Cauê, Lívia, Lívia tá. Okay. Maria Luísa, Matheus, Michel, Nicolas Souza, Pedro Lucas, Riquelme, Rodrigo, Samuel. Ok.